aqui para receber Teu Santo Espírito, Teu Santo Espírito. Estou aqui para receber. Tendo iniciado mais uma semana litúrgica, a terceira semana da Quaresma, o Senhor nosso Deus nos trouxe nesta manhã de segunda-feira novamente ao encontro com Ele à beira do poço. Bom dia, meu amado irmão, bom dia, minha amada irmã, que a paz de Deus esteja em seu coração, em sua vida, na vida de sua família, que todos os teus projetos, propósitos possam estar sob a bênção do Senhor e que Deus, que abençoa a tudo e a todos, possa de modo especial voltar o seu olhar de misericórdia sobre a nossa vida. Que bom podermos estar reunidos mais uma vez, manhã de segunda-feira, em mais um encontro com o Senhor através do nosso retiro quaresmal. Viver esses 40 dias de retiro tem nos feito refletir e pensar sobre a importância de uma vida espiritual que nos leve a ter uma consistência que nos faça ser firmes e fortes diante das dificuldades, diante das tribulações. Convido você para que nesta manhã, de modo muito especial, com o seu coração aberto para Deus, não espere apenas coisas boas do Senhor, mas sim que também neste dia não lhe falte a confiança nos milagres de Deus. Sob a ação do Espírito Santo queremos viver este dia de retiro. Sob a ação do Espírito Santo queremos fazer o nosso caminho pelo deserto. Sob a ação do Espírito Santo queremos de modo especial pedir a Deus que à beira do poço nossa vida, nossa história seja completamente e plenamente abençoada por Deus. Vamos iniciar então esta manhã invocando o nosso Deus. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E o Espírito que nos leva ao encontro pessoal com Deus nos dá hoje como palavra o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos de 24 a 30. Lucas, capítulo 4, versículos de 24 a 30. E acrescentou: em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito em sua própria terra. Ora, para dizer a verdade, no tempo do profeta Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, e uma grande fome atingiu toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, o profeta Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi curado, senão Naamã, o sírio. Ao ouvirem estas palavras, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no para o alto do morro, sobre o qual sua cidade estava construída, a fim de precipitá-lo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, eu
particularmente fico algumas vezes impactados por certas expressões bíblicas e, sobretudo, quando essas expressões manifestam atitudes poderosas de Jesus. Vemos muitas atitudes poderosas do Senhor. Quando Ele multiplica os pães, quando Ele ressuscita os mortos. Atitudes poderosas porque manifestam ali um poder e o poder de Deus. Mas algumas outras passagens simples do Evangelho que me tocam profundamente. E esta que hoje nós estamos lendo na liturgia é uma dessas passagens. Porque diz o evangelista Lucas, Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Glória a Deus por isso. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Somente um homem cheio de Deus, somente um homem cheio do poder de Deus é capaz de olhar para aquilo que está acontecendo à sua volta, deixar-se até certo ponto ser conduzido pelas situações, mas no momento certo ele é capaz de ter a atitude que precisa ter. E essa atitude é uma atitude poderosa. E essa atitude poderosa de Jesus, ela marca profundamente a vida daqueles que nele crê. E por isso, se você é aquela que crer no Senhor, não tenha medo de que Jesus tenha atitudes poderosas sobre a sua vida. E que essas atitudes poderosas sejam expressões da bondade e do amor misericordioso de Deus por cada um de nós. E vejam que Jesus, diante da sua missão que não é apenas salvar o homem num ato redentor da cruz, mas salvar o homem por meio da sua paixão, quer dizer, do seu amor, doação pela humanidade, que vai culminar na cruz, é o que podemos observar do Evangelho de hoje. Porque nele nós encontramos um Deus que não tem medo de, diante daqueles que estão ali à sua volta, dizer aquilo que precisa ser dito. Mas aquilo que precisa ser dito por Jesus, e aqui é o maravilhoso do Senhor, não é uma atitude desrespeitosa, não é uma atitude agressiva, não é uma atitude de enfrentamento, mas é uma atitude de clareza. E essa atitude de clareza faz com que Jesus diga: olha, quando houve uma grande fome, uma grande seca, Deus enviou o profeta Elias, não às viúvas de Israel, mas a uma viúva de Sarepta. É um texto bíblico. Jesus não está utilizando nenhuma outra passagem, inventando nenhuma outra coisa, contando nenhum outro fato, a não ser um fato bíblico, que faz parte da história de Israel. E ainda quando havia muitos leprosos em Jerusalém, Deus não enviou o profeta aos de Jerusalém, mas enviou o profeta a Naamã, o sírio. E dentro desse contexto, duas coisas o Senhor coloca para nós. A primeira é a grandiosidade da mensagem evangélica. Ela é para todos os povos. A mensagem de Deus precisa chegar aos corações humanos. E essa mensagem que chega aos corações humanos chega com uma poderosa atitude de Jesus. Uma atitude poderosa de Deus. E essa atitude poderosa do Senhor, ela vai ao encontro daquela mulher viúva em Sarepta, vai ao encontro de Naamã, o sírio. Porque também esta ação poderosa de Deus tem um objetivo: fazer com que outros também venham para ser parte do povo de Deus. Para que a conversão e a graça não seja apenas um dom derramado apenas sobre os cristãos ou sobre os católicos. Porque podemos ter a falsa ideia e a falsa
concepção de que porque eu sou católico, eu sou abençoado. Porque eu sou católico, eu sou melhor do que os outros, porque eu conheço Jesus. Porque conhecer a Jesus e sermos católicos traz consigo uma missão. E essa missão é levar Deus ao outro. E um Deus que com as suas atitudes poderosas muda o coração e a vida. O que aquela viúva de Sarepta não experimentou da misericórdia de Deus através do profeta Elias? O que não experimentou Naamã, o sírio, quando Eliseu foi até ele e o curou? Quando ordenou a Eliseu, quando ordenou a Naamã, vá ao rio Jordão, banha-te 7 vezes. Essa experiência de conversão de Naamã é o que vai possibilitar que muitos outros possam crer no Deus de Israel. Esta é a primeira realidade que o Evangelho de hoje nos propõe. A segunda realidade, à beira do poço, que nós precisamos acolher em nossa vida e introjetar em nós, é que Deus não se prende a estereótipos e nem a concepções sectaristas. Pois Deus veio para unir e não para separar. E por isso aqueles que ouviam esta palavra não gostaram da palavra de Jesus. E não gostaram não porque não acreditavam naquela palavra, porque era uma palavra bíblica, mas porque entendiam a mensagem de Jesus. E esta mensagem era: olha, vocês se acham melhores do que os outros. Vocês se acham melhores do que os outros. Mas olha o que Deus faz. Olha como Deus faz. E como Deus faz, precisa ser o como nós devemos fazer. E por isso dizia, algumas palavras de Jesus, elas são impactantes em nossa vida, porque quiseram então matar Jesus, levaram-no e expulsaram-no da cidade, colocaram-no sobre o alto do morro, a fim de lançá-lo de lá. Olha que atitude irracional e ao mesmo tempo, vejam que atitude, não digo mesquinha, mas que atitude desumana. Quantas vezes nós talvez não agimos assim com os outros, que pensam diferente de nós, que sentem diferente de nós. A nossa atitude sobre a vida do outro precisa ser uma atitude poderosa, mas não nesse modelo de poderio de morte. Não nessa atitude. Expulsaram-no da cidade, levaram-no para o alto monte. Mas qual é a atitude de Jesus? E ele, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Isto, meu amado irmão, minha amada irmã, quer também nos levar a pensar nesse tempo de Quaresma. Nesse tempo de Quaresma que se torna para nós um tempo de profundo enfrentamento de nossos fantasmas, enfrentamento de nossos medos, enfrentamento das situações de nossa vida, enfrentamentos em nossa casa, enfrentamentos em nosso trabalho, enfrentamentos em meio às crises que estamos passando, não crises psicológicas, mas muitas vezes crise financeira, crise familiar. E a nossa atitude de enfrentamento não pode ser como daqueles homens do Evangelho que expulsaram Jesus e queriam levá-lo e o levaram ao alto do monte para precipitá-lo de lá. Mas a nossa atitude precisa ser aquela que nos faz acolher que de fato Deus vai a todos e Ele chega a todos, chega a você. Mesmo que você seja como a viúva de Sarepta, mesmo que você seja como um sírio Naamã, para mostrar que Deus não se priva de fazer o bem a todos que precisam,
E que talvez a atitude poderosa de Jesus sobre a sua vida seja para converter a sua casa, converter a sua família, e não apenas para converter você. E que em meio às suas situações de enfrentamento, você precisa ter a sabedoria de Deus que lhe ajude. Que lhe ajude. E aí podemos colocar pontinhos, mas que me ajude como? Primeiro que somente me ajude a fazer e a ser o que eu preciso ser, fazer o que eu preciso fazer, somente que me ajude. Mas também que me ajude de forma concreta, me indicando o que eu preciso fazer, me indicando o que eu preciso falar. Porque a viúva de Sarepta ofertou a Eliseu um pouco de farinha, um punhado de farinha e água, e Elias ali multiplicou os pães, fez deitar azeite. Eliseu banhou-se 7 vezes no Rio Jordão e foi curado de sua lepra, quando ele dizia: mas na minha terra eu tenho rios muito mais bonitos. Muito mais bonitos, disse Naamã para Eliseu. Então precisamos que Deus nos ajude, mas é preciso que a sua atitude de enfrentamento seja de seguir o seu caminho. Seguir o seu caminho no matrimônio, seguir o seu caminho na igreja, seguir o seu caminho na comunidade, seguir o seu caminho na busca de emprego, seguir o seu caminho no cuidado com a sua saúde, seguir o seu caminho. Porque se você não seguir o seu caminho, você será lançado do precipício. Mas vejam que Jesus, com a autoridade, ele passa pelo meio deles, porque ele tinha um caminho. O caminho dele não seria parado, porque haviam aqueles que não gostavam daquilo que ele falava. Mas o caminho de Jesus o levaria à cruz, porque é ali o lugar que ele precisa estar, deve estar, para a nossa salvação. E ontem, domingo, na liturgia, nós ouvíamos Paulo dizer: nós pregamos Cristo e pregamos Cristo crucificado. Porque dentro da teologia do domingo, terceiro domingo da quaresma, nós só podemos nos converter se nos esvaziamos. E por isso Jesus entrou no templo, expulsou os vendilhões, para que esvaziando-se na cruz, pudesse garantir para nós a salvação. Estamos iniciando mais uma semana de retiro quaresmal. Fomos introduzidos no deserto, ouvimos o Senhor, e agora Deus nos faz caminhar no deserto. E como é propício esta palavra de hoje, porque todos nós temos um caminho a fazer, e um caminho a fazer sob a ação do Espírito Santo. Que Maria, exemplo para nós de mulher sempre a caminho, ajude a mim e ajude também a você. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que neste dia você se coloque à beira do poço. Pense no caminho que você precisa seguir. E ao longo deste dia esteja conosco às 9 horas da manhã, corpo e mente em movimento. Momento de exercitar-se, momento de também fazer uma ginástica física. Ao meio-dia nós vamos nos encontrar na adoração ao Santíssimo Sacramento, direto da nossa comunidade de vida, da nossa Capela São João Paulo II. Esperamos você ao longo de todo este dia, terminando de modo especial, além de rezar o Terço da Misericórdia, o Terço Mariano, terminar o seu dia com a palavra do Senhor no nosso Verbum Domini e na nossa reflexão direto do nosso oratório dedicado a São Miguel Arcanjo, e finalizando o seu dia de segunda-feira com a nossa oração completa. Até amanhã, com o Santo Retiro,
quaresmal.